Olá a todos, sejam bem-vindos a este novo episódio de No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, o primeiro desde o arranque do campeonato, edição 2025-2026. Quem vos fala é Lídia Peralta Gomes e comigo estão, como sempre, o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, viva Tomás e cumprimentos a todos. E o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia e Rui, e olá a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O campeonato começou, faltando apenas o Rio Ave Benfica, adiado para setembro por causa da participação dos encarnados nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, e lá mais à frente iremos. Já há muito para analisar nesta primeira jornada. Sporting e Futebol Clube do Porto venceram, convincentemente, podemos até dizer, e é por aqui mesmo que vamos começar. Luz verde para a nova edição da Primeira Liga foi dada em Rio Maior, longe, infelizmente, da verdadeira casa do Casa Pia. E que agora é, no fundo, o estádio do futebol português. Exatamente, mesmo dizer. exatamente. Já só falta a taça da Liga ser em Rio Maior. Recebeu a cerimónia de abertura, não é, da Primeira Liga. E o Tondela também lá vai jogar. Exatamente. Mesmo ao lado. O Casa Pia recebeu o Sporting, em Rio Maior, com a equipa de Rui Borges a dar uma resposta segura, com uma exibição a mostrar alguma fluidez coletiva que se tinha perdido algures na última temporada, e depois também algumas dúvidas deixadas na pré-época e em alguns momentos da Supertaça. Tomás, vou começar por ti. A Supertaça terá ajudado o Rui Borges a confirmar que Luís Soares não podia esperar muito no banco, apesar de não ter marcado nesta primeira jornada. Nota-se que o colombiano se enquadra melhor nesta ideia coletiva do que Yarder, beneficiando, até como se viu com o Casa Pia, os companheiros do ataque. Sem dúvida, é uma diferença abismal no ataque do Sporting, não só pela variedade dos movimentos de Luís Soares, pela forma como consegue dar sequência tecnicamente a muitos dos lances que o Sporting procurou, mas sobretudo porque indiretamente é um grande benefício para Trincão e Pedro Gonçalves. Eu acho que é esse o grande destaque do Sporting nesta vitória sobre o Casa Pia, porque o mais provável, e eu diria quase com toda a certeza, é não ter uma referência como o Gyökeres, que marcou 40 golos nesta temporada. Os golos serão mais divididos, o protagonismo será mais dividido entre estes três do ataque do Sporting, não só, mas sobretudo entre este trio do ataque do Sporting. E, por exemplo, até no lance do primeiro golo, que é criado por Trincão e Pedro Gonçalves, o Luís Soares é muito importante sem tocar na bola. É um jogador que tem uma compreensão melhor do timing e do movimento que pode beneficiar o ataque da equipa. E isso foi flagrante. E com pouco tempo de trabalho até. Com pouco tempo de trabalho, e a questão da finalização é, eu diria, circunstancial, não é um problema no jogo de Luís Soares. Vem de uma época também com muitos golos na segunda Liga Espanhola e inevitavelmente acabará por chegar aos golos. Depois, o Sporting teve muita qualidade na forma como atraiu a pressão do Casa Pia e jogou por dentro. Muito frágil o corredor central da equipa de João Pereira, podemos dizer que desiludiu, tendo em conta que já é uma equipa com um ano de trabalho, muita coisa para afinar na equipa do Casa Pia. E o Sporting, através da qualidade do passe vertical de Diomande no primeiro golo, de Yulman e de Morita muitas vezes, sobretudo de Yulman, que fez um belíssimo jogo a nível posicional e ao nível do passe, com um golo incluído na segunda parte, grande entrada no campeonato do capitão do Sporting, mas a partir daí foi possível aos Leões entrarem na zona entre linhas e criar combinações muito perigosas, principalmente entre a Trincão e Pedro Gonçalves, que fizeram uma grande estreia também. Estes três serão talvez os principais destaques do Sporting. A equipa também se impôs na pressão alta, o que foi muito importante para não permitir quase nada ao Casa Pia, que de destaques individuais eu diria só teve mesmo o guarda-redes Patrick Sequeira, com as mãos e não com os pés, porque com os pés também ia oferecendo algumas possibilidades, e Chambo, o central da esquerda, que evitou um resultado pior que o Sporting fez por merecer. Um caudal ofensivo assinalável e, no fundo, eu diria que este é o desafio para a temporada. Eu não acho que Rui Borges tenha problemas na operacionalização do seu modelo. Entenda-se, ou seja, acho que é um treinador, e basta olhar para os trabalhos recentes no Moreirense ou no Vitória, é um treinador que consegue identificar a equipa
é uma questão de mentalidade e de intenções face ao cenário Sporting. Mais ambição, mais mentalidade competitiva do ponto de vista do domínio, mais consistência ao longo das partidas. Muitas vezes vimos o Sporting a baixar muito nas segundas partes e isso não aconteceu tanto desta vez. Claro que a segunda parte não foi tão boa, o Sporting baixou um pouco, mas de negativo mesmo ficam apenas as lesões de Diomande e de Maxi Araújo. Rui, agora num contexto competitivo mais a sério e depois de alguns jogos da pré-temporada menos conseguidos, concordas com o Tomás nesta ideia de que o sistema de Rui Borges parece já estar a criar aqui finalmente algumas raízes, deixando também aqui uma questão, ou seja, porém continua a justificar-se usar Jenny quando há Kenda no banco? Esse é o primeiro ponto. Deixem-me primeiro dizer que concordo inteiramente com a análise do Tomás em relação quer ao jogo, quer ao trabalho do Rui Borges no Sporting, e sublinhar que o Sporting terá feito, muito provavelmente, mas também devido às fragilidades do adversário na proteção do corredor central, provavelmente a melhor primeira parte, ou os melhores 45 minutos com o Rui Borges como treinador do Sporting. Isso parece-me claro, foi uma primeira parte muito conseguida pela equipa do Sporting. Em relação à tua questão, do meu ponto de vista não faz qualquer sentido que Jenny Catamo seja prioridade em relação a Kenda, já não me fazia sentido a temporada passada, no final da temporada passada, quando isso aconteceu, e agora cada vez menos também vai fazendo sentido, ou seja, não vemos Jenny Catamo a atingir um patamar em termos exibicionais muito alto e ao invés, quando Kenda entra, principalmente do ponto de vista ofensivo, oferece outro tipo de soluções à equipa do Sporting e curiosamente, tendo só entrado na segunda parte, acabou por se notar exatamente isso. O período de tempo em que o Kenda esteve em campo foi claramente desequilibrador, volto a frisar, particularmente do ponto de vista ofensivo. Eu creio que ele tem algumas dificuldades quando tem que defender em linha de 5 e sentiu-se isso mesmo diante de um Casa Pia que foi muito frágil do ponto de vista ofensivo e só chegou praticamente à área do Sporting já depois do minuto 80 e por consentimento do Sporting. Agora, do ponto de vista ofensivo, o Kenda oferece uma paleta de soluções, quer a nível de condução, quer a nível de desequilíbrio, muito superior àquilo que o Catamo oferece, e o Catamo acabou por ser, do meu ponto de vista também, o jogador mais fraco da equipa do Sporting na partida diante do Casa Pia. Agora, em termos da estrutura, eu creio que se tem falado muito da questão do 4-2-3-1. O 4-2-3-1 não é mais do que um ponto de partida. Aquilo que o Sporting tem feito com o Rui Borges é jogar basicamente uma multi-estrutura, ou seja, vai variando saídas a 4 com saídas a 3, em que pode fixar o lateral direito, neste caso o Fresneda. Um pouco mais largo nesta partida também, para alargar a linha média do Casa Pia. Exatamente, e esse ponto foi determinante, até porque o Casa Pia, tal como disseste, e muitíssimo bem, teve uma proteção do corredor central basicamente extremamente deficiente e muito difícil de reconhecer em relação àquilo que foi a temporada passada a equipa do Casa Pia. Também, em algumas situações, também sai a 2 e sabe sair a 2 se houver essa necessidade, tal como disseste, e muito bem, com a questão de alargar a equipa e alargar a forma como a equipa adversária defendia. Eu creio que a saída a 3 já está a ser preparada com a Morita ou Human a baixarem. Eu creio que Morita é claramente o jogador mais talhado para o fazer, porque Human é decisivo no espaço entre a linha média e avançada do adversário e também para permitir que o Sporting jogue com mais fluidez dentro do bloco adversário, e viu-se isso no jogo diante do Casa Pia. Foi uma das exibições mais conseguidas da equipa do Sporting. Se calhar até o jogador que teve durante 90 minutos o rendimento mais constante ao longo da partida, mas sobretudo aquilo que me parece também é que do ponto de vista ofensivo, o Sporting, para além de conseguir essa capacidade de multiplicar a forma como sai, ou seja, a 3, a 4 e também a 2 quando é necessário, do ponto de vista defensivo, tanto faz linha de 4 e principalmente falo quando a equipa adversária ainda está numa fase mais recuada em termos de construção, como também define uma linha de 5 quando a equipa adversária está claramente já no meio campo ofensivo, de forma a aumentar a consistência do ponto de vista defensivo. Tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, creio que o maior desafio agora para Rui Borges vai ser ter que gerir a equipa sem Diomande e sem Maxi Araújo. Creio que o Dibas será uma solução muito interessante para o Sporting a nível da construção a partir da primeira fase, independentemente do Diomande ter tido um papel relevantíssimo no primeiro golo do Sporting. Agora, já tenho mais dúvidas em termos de fiabilidade de Ricardo Mangas como lateral ala esquerdo desta equipa do Sporting. É certo que não entrou particularmente mal na partida, mas em termos de tomada de decisão no último terço
sem muitas dificuldades e a maior parte dos cruzamentos que efetuou acabaram por não encontrar destinatário, e isso também contribuiu, de certa forma, para o Sporting não conseguir aquilo que me parecia mais do que óbvio. O Sporting foi para o intervalo a ganhar por 1-0, merecia estar a ganhar por 2 ou 3-0. A segunda parte foi diferente, o jogo começou muito acidentado, com as lesões, também um Casa Pia a tentar ser mais agressivo do ponto de vista ofensivo, sem o conseguir. O Sporting, com muita tranquilidade e serenidade, conseguiu chegar ao 2-0 através de uma bola parada lateral, e cá está a ligação Trincão e Ullmann a ter aqui um papel muito importante em termos de bola parada, muitíssimo mal defendida também pelo Casa Pia, o que é importante sublinhar, e sobretudo até ao final do encontro, mesmo com o Sporting no modo mais de gestão, até porque ainda há a questão de estarmos numa pré-temporada, viu-se um Sporting bastante interessante e que conseguiu chegar com alguma facilidade às zonas de finalização. É certo, muito mais na primeira parte, e tenho que destacar exatamente aquilo que o Tomás disse. O Soares não marcou, teve 13 hipóteses claras de o conseguir, e Patrick Sequeira teve aí um mérito esdrúxulo na forma como evitou o golo, mas sobretudo foi uma equipa do Sporting que foi mais paciente a encontrar o corredor central e que beneficiou muito da presença de Luís Soares como referência ofensiva. Não marcou, é certo, tal como referi há pouco, teve várias oportunidades para o fazer, mas o papel de Luís Soares na equipa do Sporting pode ser muito bem demonstrado por aquilo que aconteceu no primeiro golo, que o Tomás salientou e muitíssimo bem. Ele não tem uma participação ativa no golo, ou seja, não contribui nem através do passe, nem através da finalização em momento algum, mas a forma como se movimentou e acabou por criar espaços para o Pote e o Trincão poderem explorar, acabou por ser determinante para o Sporting se colocar em vantagem, mas volto a frisar, quando o Sporting chegou aos 42 minutos ao 1-0, naquela altura o resultado que já justificaria seria o Sporting estar a ganhar por 1 ou 2-0, tal a superioridade e tal a boa exibição do Sporting na primeira parte. E sobre Luís Soares, há uma mais-valia que não será tão destacada, mas que vai dar muitas vantagens, que é a forma como trabalha defensivamente. E já se notou isto no jogo com o Casa Pia, é muito disponível para pressionar, não desiste dos lances, e essa crença vai ser também muito importante. Duas notas finais sobre este jogo. O Tiago Moraes acho que é um reforço mais do que necessário para o Casa Pia ter mais qualidade no jogo entre linhas, na condução e na finalização. E sobre a diferença de Diomande para os restantes centrais do Sporting, há muitas diferenças de características. O De Basto, obviamente, é um fantástico central ao nível do passe, que acabou por jogar muito como médio na época passada, mas não é um central de marcação, de duelos. Isso. Estou a imaginar, por exemplo, Samu replicar esta exibição, obviamente num cenário fictício, e o Sporting não tem um tipo de central que possa combater exatamente um jogador com essas características. Portanto, Diomande faz mesmo muita falta, independentemente das qualidades distintas de De Basto. E aproveitando a ligação Samu, vamos passar para o jogo do Futebol Clube do Porto, que jogou na segunda-feira, um encontro adiado depois da morte de Jorge Costa na última semana, o desaparecimento de um mito do portismo, cedo demais. A homenagem da equipa não foi feita só nas bancadas, também foi feita em campo, com a equipa de Farioli, a confirmar aqui algumas das boas impressões já deixadas na preparação da época, vencendo confortavelmente o Vitória, que é uma equipa com pretensões por claros 3-0. Rui, nota-se que este é um Futebol Clube do Porto mais de combate, por assim dizer, mais forte na pressão, nos duelos, no jogo sem bola. E que valoriza claramente o atleticismo. Acho que é aquilo que mais se destaca deste Futebol Clube do Porto, para além da qualidade exibicional que patenteou, não só nos 2 jogos da pré-época, em crescendo, óbvio, aí também natural, porque o tempo de trabalho foi bem mais curto, mas sobretudo na forma como entrou nesta temporada diante do Vitória. Dá aqui sinais de muita competitividade. Sem dúvida. Deixa-me só, como é óbvio, e em nome de todos, deixar os nossos sentimentos à família do Jorge Costa, à sua viúva Estela e aos filhos, o David, que curiosamente faz parte da equipa técnica do AVS, ao Guilherme e ao Salvador, que acabou de concluir o seu trajeto na formação no Lessa. É uma perda duríssima para o Futebol Clube do Porto, até porque acaba por ser um regresso de Jorge Costa, parece-me
que seria muito importante e estava a cada vez a ter um papel mais relevante na estrutura do Futebol Clube do Porto, mas sobretudo é a partida de alguém de forma muito precoce e sobretudo de um jogador que se revelou claramente como a imagem do Futebol Clube do Porto, o vencedor, a prova daquilo que é verdadeiramente o ADN do Futebol Clube do Porto e daquele que para mim, independentemente de haver outros capitães míticos na história do Futebol Clube do Porto e, por exemplo, não indo a tempos tão recuados, e podíamos falar até do Virgílio, do famoso Leão de Génova, como também de Rodolfo Reis, mas em tempos mais recentes, João Pinto e principalmente Fernando Gomes, que também partiu, infelizmente, recentemente. O Jorge Costa é para mim, ou era para mim, o capitão, um dos capitães da equipa do Futebol Clube do Porto, e volto a frisar, creio que este regresso ao Futebol Clube do Porto, para além de justo, e ao encontro daquilo que Jorge Costa pretendia, ou seja, ser dirigente. Recordo-vos que o Jorge Costa nunca pretendeu ser treinador e acabou por ser um bocadinho à força quando não esperava ser tão cedo ou voltar tão cedo ao futebol após ter abandonado a carreira, mas sobretudo há algo que me parece muito importante frisar na carreira do Jorge Costa, que é, aliás, 2 pontos que me parecem extremamente essenciais. É a capacidade de pensar fora da caixa, mesmo dentro de uma estrutura que durante algum tempo teve um comando a roçar o ditatorial e, sobretudo, um aspecto que me parece absolutamente determinante. A capacidade de superação do Jorge Costa foi esdrúxula. Ele sofreu 3 atropelamentos quando era muito jovem e conseguiu superá-los. Teve 3 lesões dos ligamentos cruzados e conseguiu superá-las. E, sobretudo, para além de ter sido o capitão do Penta e ter sido um dos poucos jogadores do Futebol Clube do Porto que conseguiu esse facto e absolutamente extraordinário de conseguir um pentacampeonato que é inédito pelo Futebol Clube do Porto, foi a capacidade que ele teve, depois das lesões todas, de se reinventar e ser o capitão da Liga dos Campeões com José Mourinho, o capitão da Taça UEFA com José Mourinho, o bicampeonato com José Mourinho e, obviamente, depois finalizar a sua trajetória no Porto com a conquista da Taça Intercontinental, que levantou a meias com o Costinha, também mostrando como era feita a liderança de Jorge Costa. E acrescendo, Rui, não é fácil ser o tipo de jogador que era o Jorge Costa e partir com unanimidade, que foi sem dúvida essencialmente o que aconteceu, ou seja, em campo Raçudo. duro a roçar ali os limites do desportivismo, se quisermos, sem dúvida, mas em campo admirado por colegas e não só. Claro que sim. Sim, de outros, Benfica, de Sporting, toda a gente sim, com uma grande relação também forjada nas seleções. E acima de tudo é um central de época, isto é, hoje em dia não há centrais como Jorge Costa e esse futebol desapareceu um bocadinho, claramente. Claro que sim, e quando se fala até num paralelismo do Jorge Costa, não creio que o Pep seja a referência em termos de jogador do Jorge Costa, tal como disseste muito bem, é um central claramente da década de 90, início do 00 e se calhar a maior em termos futebolísticos, mas aqui até o menos importante, eu diria que é um central muito dentro daquilo que era o espírito do Manchester United da década de 90, com jogadores como Steve Bruce e o Palliser como defesas centrais e, do meu ponto de vista, obviamente, o Jorge Costa era um central de qualidade superior, não sendo, obviamente, um prodígio a nível técnico, bem longe disso, mas era um jogador com uma competitividade absolutamente esdrúxula, muitíssimo forte do ponto de vista físico, o que era invulgar no início da década de 90 no futebol português, e ele destacava-se, e recordemos que foi também campeão do mundo em 1991 em Lisboa, a jogar ao lado do Rui Bento, que era exatamente o protótipo de jogador totalmente diferente de Jorge Costa, muito mais tecnicista, exatamente, muito mais tecnicista e um jogador que jogava de cabeça levantada, que depois acabou por fazer mais carreira como médio centro e até com passagens depois do Benfica pelo Boa Vista e pelo Sporting, que acabaram por ser muitíssimo interessantes, mas sobretudo o Jorge Costa desde miúdo, que foi claramente um jogador tinha uma capacidade de liderança absolutamente invulgar e que foi aprimorando pormenores que foram interessantíssimos na sua carreira, como com o passar do tempo, a perda de velocidade, que já era notória na fase em que teve o amplo sucesso que teve com José Mourinho no Futebol Clube do Porto, com um aprimorado sentido posicional e com a tal agressividade que às vezes passou alguns limites, mas que na maior parte das vezes era entendível até pelos próprios adversários, e não é por acaso, e deixa-me destacar entre as inúmeras pessoas que falaram e muitíssimo bem, o facto também do Benfica e do Sporting terem sido
muito rápidos a prestar a homenagem ao Jorge Costa, que fica sempre extraordinariamente bem e, sobretudo, quando é sentida, mais ainda, e foi sentida, as palavras de Nuno Gomes, quer dizer, eram claramente rivais dentro do campo. O Nuno Gomes diz que foi o defesa central mais difícil que teve para superar ao longo da carreira, e depois a amizade que todos tinham em termos de contexto de seleção nacional, e a verdade é que Jorge Costa tinha também esse papel muito importante, ou seja, ele tinha um papel dentro do campo que pouco tinha a ver com aquilo que ele era fora do campo, e esse aspecto é muitíssimo interessante, e sobretudo é bom nunca esquecer que ele chega ao Futebol Clube do Porto como o miúdo das chamuças, com penteado rockabilly, e que acabou por se impor como o grande patrão, e volto a frisar, do meu ponto de vista, obviamente, como o capitão dos capitães da história do Futebol Clube do Porto. Rui Farioli falou exatamente de que Jorge Costa estaria orgulhoso da exibição Muito. do primeiro jogo do Futebol Clube do Porto no campeonato frente ao Vitória. Sem dúvida nenhuma, e convém salientar exatamente esse aspecto. O Futebol Clube do Porto teve uma entrada fiérica em campo, foi uma equipa arrebatadora em termos de pressão alta e de reação à perda, e creio que esses aspectos foram absolutamente determinantes para a forma como o Futebol Clube do Porto encarou o jogo e maniatou a equipa do Vitória. É certo que o Vitória tem a primeira oportunidade do jogo, mas a partir daí foi um ascendente e um Futebol Clube do Porto tremendamente forte em momento defensivo, mesmo a defender em zonas mais altas e a conceder espaço nas suas costas, mas o Vitória nunca conseguiu encontrar o espaço, e para encontrar o espaço nas costas da defensiva do Futebol Clube do Porto, do meu ponto de vista, o Vitória podia e devia ter atraído o Futebol Clube do Porto para o seu corredor direito, para depois procurar o corredor esquerdo. Me pareceu ser o ponto que o Vitória podia ter mais explorado, porque o Alberto Costa, em várias situações, até porque o PP preconiza uma pressão mais alta, desprotege um bocado o corredor direito do Futebol Clube do Porto, e o Vitória em alguns momentos conseguiu criar situações de 2 contra 1 que acabou por não conseguir terminar. Agora, do ponto de vista ofensivo, vimos também o Futebol Clube do Porto capaz de envolver muitos jogadores nos momentos de transição ofensiva, na metamorfose da transição em contra-ataque, como aconteceu no primeiro golo, e é um lance que prova do que é que o Futebol Clube do Porto de Farioli pode vir a conseguir, mas creio que é uma equipa que, com o passar do tempo, com o aumentar dos treinos, e convém recordar que o Futebol Clube do Porto tem pouco mais do que um mês de trabalho com Farioli, e esse aspecto é absolutamente determinante para já vermos uma equipa com um padrão muito bem montado, quer do ponto de vista ofensivo, quer do ponto de vista defensivo, que eu creio que irá também crescer em ataque posicional. É certo que este Farioli não é o Farioli que surgiu na Turquia, com futebol muito naif, se quisermos, e principalmente preocupado em momento ofensivo. É já um treinador muito mais completo, e que creio que tem todas as condições para marcar o Campeonato Português em 2025-2026, porque, e volto a frisar, parece-me claramente num patamar superior ao de Bruno Lage e de Rui Borges, também de Carlos Vicente, já agora, e falaremos do Braga mais à frente. Agora, isso não garante títulos, obviamente, mas garante-nos pelo menos um Futebol Clube do Porto que entrou fortíssimo no campeonato, venceu justamente por 3-0, e deixa-me só dar uma nota antes de deixar o Tomás falar. A equipa do Vitória precisa de definir melhor aquilo que pretende. É certo que as multiestruturas fazem cada vez mais sentido no futebol português, mas aquilo que eu senti foi a equipa do Vitória muito desconfortável em vários momentos do jogo, nomeadamente alguns jogadores, porque é muito difícil adquirir no espaço de um mês a capacidade para jogar de diferentes formas, construir de diferentes formas, pressionar e defender de diferentes formas, e sentiu-se um Vitória claramente descaracterizado no jogo diante do Futebol Clube do Porto, independentemente pela qualidade individual que muitos jogadores têm na equipa do Vitória, ter conseguido, por exemplo, chegar 3 vezes com perigo, e claro perigo, à baliza do Futebol Clube do Porto na primeira parte, independentemente de me parecer que o lance melhor gizado foi aquele que aconteceu por volta dos 30 segundos da partida, porque depois também há um corte fantástico do Bednarek sobre a linha, mas acaba por ser na sequência de uma carambola. Tomás, senti no jogo com o Atlético, que já é um teste muito positivo para o Futebol Clube do Porto, que o Samu ainda tinha algumas dificuldades em funcionar como avançado de ligação, bastante melhor
nesta primeira jornada, como é que viste também esta entrada, esta adaptação do Samu ao sistema de Farioli? O segredo em relação a Samu, que já não é bem um segredo, é não apenas obrigá-lo a jogar longe da baliza e participando como elemento de ligação, mas sobretudo criar condições para que possa ser um elemento capaz de atacar os espaços, capaz de atacar a finalização, como aconteceu. Sendo também um jogador que trabalha muito defensivamente e ia provocando um golo na primeira parte quando rouba a bola ao Borevkovic, e esse é o começo de tudo deste novo Futebol Clube do Porto. Aliás, eu acho que o Farioli é aquele treinador que pode representar algum paradoxo, porque a primeira impressão pode ser a de um treinador romântico, mas é exatamente um treinador pragmático, mais pragmático na forma de pensar o jogo. Sim, houve essa evolução também com a subida de patamar competitivo. Sem dúvida. Obviamente não quero estabelecer aqui uma ideia de que só há treinadores românticos ou pragmáticos, não é nada disso. Verdade, não é nada disso. Ainda por cima, no alto nível, são raros os casos de treinadores românticos, para não dizer quase inexistentes, no sentido de querer ganhar, e todos querem ganhar. Depois a forma que escolhem para alcançar o objetivo é que diverge, e este Porto parece-me uma equipa que valoriza muito a superioridade nos duelos, e acho que a equipa ganhou força nesse aspecto com o Bednarek, com o Froholt, com o Gabri Veiga também. Sim. Com o Alberto Costa, que até sofreu um pouco com o Camará, mas o Porto é uma equipa muito mais dotada na pressão alta. Mesmo jogadores como o PP e o Alan Varela, nota-se que tem um tipo ganhar confiança, claramente, também. De espírito competitivo e de confiança crescente, que vai ajudar também na forma como se envolvem em todas as tarefas do jogo. E o Porto é uma equipa que força muitos erros, condiciona muito a forma de jogar do adversário e recupera muitas bolas. O outro lado da moeda, e o Rui tocou nele, é a forma como o adversário, eliminando essa pressão, seja porque bate o duelo individual, seja porque cria superioridades, depois encontra espaços, aberturas mais à frente. O Vitória, na primeira meia hora, conseguiu fazê-lo, sobretudo levando a bola até ao Camará, o extremo esquerdo, que eu acho que é um dos reforços mais interessantes da equipa de Luís Pinto, mas depois isso acabou por se esgotar. Na segunda parte, mais uma vez surgiu o tal lado pragmático do Farioli, porque na pré-época lançou o Rodrigo Mora no lugar direto do Gabri Veiga, mas aqui preferiu o Eustáquio, que até acabou por ser muito importante na ponta final do jogo, para ter claramente mais capacidade de fechar o meio campo e controlar o jogo. Marca o gol anulado, uma jogada muito bonita. Muito não marca, mas remata para a defesa do Charles, que acaba por dar o golo final. Depois, incluindo também o William Gomes, que é um jogador obviamente muito mais explosivo e forte na condução do que o Rodrigo Mora, e no fundo mais do que um tema sobre o Farioli, eu acho que isto é um tema sobre o futebol em 2025, onde se valoriza muito este lado de máquinas competitivas, a capacidade defensiva, mas também no transporte, a energia que se oferece ao jogo. Claro que o Rodrigo Mora, ficando no Porto, porque eu não tenho a certeza se ficará, mas ficando no Porto, claro que terá muitos momentos em que é importante, mas também me parece claro que não faz parte da espinha dorsal trabalhada até agora por Farioli, com tudo o que isso trará de bom ou de mau à equipa do Futebol Clube do Porto. Depois, é uma equipa que trabalha em segurança, construção, muitos passos horizontais para contrariar a verticalidade pura e dura de Martin Anselmo, e o Porto escolhe bem os momentos para arriscar um passo, sai muitas vezes por fora também, com o Diogo Costa a lançar. E o Diogo Costa tem um papel determinante na forma como o Futebol Clube do Porto sai, cada vez mais ainda. Exatamente, muito bem pensada a construção do Porto nesse sentido, com um risco moderado, eu diria, e acima de tudo alguns detalhes nas funções de cada jogador que percebem que Farioli está em processo de adaptação ao plantel e a tentar valorizar o melhor de cada um. Por exemplo, o Bednarek, que não é um central muito ágil, capaz de lidar com desmarcações curtas, está agora tem a colar na referência. Fazem lembrar o Jorge Costa. Em alguns lances, sim, mas é o central que sai na marcação ao ponto de lança adversário e é muito forte nos duelos e no jogo aéreo. Claramente vai trazer alguma estabilidade desse sentido à defesa do Porto. Também com o Alan Varela, que não é um jogador que se sinta muito confortável quando recebe de costas, sob pressão, e o Porto tenta não criar situações desconfortáveis para o Alan Varela, também com mais abertura para o PP surgir por dentro e abrindo espaço para as subidas do Alberto Costa. Por isso acho que esse processo de adaptação vai também identificando os jogadores dentro da função e acima de tudo respeitando aquilo que têm de melhor. Por isso é uma vitória convincente, não diria espetacular. Eu
Eu acho que o Porto Sim. ainda não é uma equipa de ataques muito prolongados, muito criativa na forma como chega à frente, mas é claramente uma equipa que subiu muitos níveis competitivos e de organização. Tomás, já agora, olhando para Rodrigo Mora, onde é que o verias a poder entrar neste sistema e ter algum peso no ataque do Futebol Para Clube mim do só há Porto? uma opção, que é o papel de interior esquerdo, lugar de Gabri Veiga. Não faz sentido, pela forma como Farioli joga, tê-lo como extremo esquerdo. Poderá fazer Não. pontualmente, num cenário em que o adversário está muito baixo ou o Porto está desesperadamente à procura de algo diferente, mas Rodrigo Mora tem de jogar preferencialmente na zona interior, como interior esquerdo. Deu boas indicações, por exemplo, no jogo com o Atlético de Madrid, até do ponto de vista defensivo, nos duelos, e acima de tudo, o Gabri Veiga é mais um jogador de transporte e precisão técnica. O Rodrigo Mora tem uma habilidade em espaços curtos e na imaginação que nenhum outro jogador do plantel do Porto terá. Portanto, é uma Assino decisão por de baixo. treinador, claramente, que não sei que consequências pode ter até a longo prazo numa questão de valorização Sim. de Rodrigo Do Mora, próprio mas jogador. para já ainda não é um tema muito definitivo, ainda é um primeiro capítulo de muitos que teremos. Sim, temos que esperar até ao final de agosto. É óbvio que para mim gera-me até algum desconforto que o melhor jogador da equipa do Futebol Clube do Porto do ponto de vista técnico, a larga distância, não seja titular da equipa do Futebol Clube do Porto, mas dentro daquilo que é a ideia do treinador, percebe-se que há claramente o privilegiar do atleticismo dos jogadores, já aqui o falamos. Agora, eu creio que também não pode ser cometida uma injustiça em relação ao Rodrigo Mora, pela capacidade que pode trazer à equipa de criar desequilíbrios. Concordo com o Tomás, a única hipótese é jogar como médio interior esquerdo, porque a partir dos corredores laterais, principalmente o esquerdo, onde se sentiria mais confortável, o papel que Borja Sainz tem na equipa do Futebol Clube do Porto não pode ser efetuado pelo Rodrigo Mora, ou seja, o Rodrigo Mora não pode estar permanentemente aberto à largura para depois só pontualmente aparecer no espaço interior. Não são Até o William não é esse Gomes, por perfil. exemplo, será claramente Sim. mais importante nesse papel. Mas não sei se concordas comigo, Tomás, e até pelo que vimos na pré-temporada, os melhores momentos do William Gomes, sendo um jogador também muito importante para jogar a partir da esquerda, são a partir da direita, por aquele movimento em diagonal que ele tem e depois a capacidade que tem para buscar a baliza adversária através do remate, são claramente diferenciadores. E creio Acho que pode esse crescer aspecto... como jogador, sem dúvida, Exatamente. até porque é o tipo de extremo que procura terminar muito rapidamente todas as jogadas. Nem mais. E à direita pode ter mais condições para Para combinar o ou fazer. esperar um pouco mais. Exatamente, para conseguir ter esse tempo de espera, até para combinar com os colegas, mas tendo também como ponto Muita de vista baliza. e muita baliza. E esse aspecto parece-me muito importante de um jogador que não nos podemos esquecer, que Anselmi quis transformar num lateral ala esquerdo e hoje percebemos que não faria particular sentido fazê-lo, e também o facto de o jogador não ter brilhado tanto como podia ter brilhado na fase final da temporada passada. Mas voltando só ao Rodrigo Mora, e para finalizar, é muito complicado um jogador com a qualidade do Rodrigo Mora, que foi diferenciador claramente na segunda metade da temporada passada e devia também ter sido na primeira, mas não teve oportunidades para o ser, estar no banco de suplentes e ter acontecer algo como aconteceu no jogo contra o Vitória, que é nem sequer ser utilizado, tendo em conta o facto de terem sido feitas 5 substituições. Mas volta a estar aqui um aspecto que o Tomás referiu e muitíssimo bem, que é o Eustáquio, sendo um jogador tremendamente mais limitado do que o Rodrigo Mora, oferece o atleticismo que Farioli procura. Naquele momento, para Farioli fez sentido colocar o Eustáquio, porque era uma altura em que o Futebol Clube do Porto queria refrescar a zona do meio-campo e continuar a ter a tal energia que o Tomás falava, e muitíssimo bem, ser mais um jogador importante nos duelos, mas é importante também não esquecer, e esse aspecto é um aspecto que me parece crucial, é que o Rodrigo Mora, diante do Atlético de Madrid, trabalhou bastante do ponto de vista defensivo. É injusto estar a colocar o peso do jogador que só pensa em momento ofensivo, não é verdade, e aliás basta ver que o melhor lance desse jogo diante do Atlético de Madrid acabou por ser uma recuperação alta do Rodrigo Mora e a capacidade que teve para zigue-zaguear perante os defesas adversários, e é isso que o Rodrigo Mora tem, que é claramente diferenciador de qualquer outro elemento do plantel do Futebol Clube do Porto e que o torna, do meu ponto de vista, no melhor jogador da equipa do Futebol Clube do Porto, do ponto de vista técnico, da criatividade, da forma como consegue criar desequilíbrios no último terço do terreno, e que, obviamente,
para mim custa-me imenso que o Rodrigo Moras, nesta altura, seja suplente da equipa do Futebol Clube Porto e nem sequer tenha sido utilizado diante do Vitória. Mas tal como o Tomás disse, isto é válido para todos os clubes, não é só para o Futebol Clube Porto. Uma coisa é estarmos a 13 de agosto de 2025, no início de setembro, e quando o campeonato regressar para a quinta jornada, muito provavelmente os plantéis serão diferentes e veremos se o Rodrigo Moras está ou não está. Eu acredito que esteja, mesmo podendo já não ser um jogador contratualmente ligado ao Futebol Clube Porto de forma direta, mas também há os casos de Diogo Costa e de Samu que teremos que esperar até ao fecho do mercado e também, obviamente, eu creio que o Futebol Clube Porto, mesmo não tendo saídas até ao momento relevantes, ou seja, este plantel já está praticamente feito, vai ter obviamente saídas, mas mesmo sem essas saídas se consumarem, eu creio que o Futebol Clube Porto ainda irá receber pelo menos 2 reforços até ao final da temporada, até ao final até ao fecho de mercado, ou seja, até ao final de agosto, início de setembro, que poderão ser mais face a eventuais saídas que possam acontecer, nomeadamente dos jogadores de primeira linha. E sobre o lado esquerdo que está muito condicionado, eu Exatamente. diria que com o cenário atual, o Prepich pode vir a aparecer como lateral esquerdo Concordo. de recurso, uma espécie de rato que também Exatamente. despontou no Ajax e foi para o Chelsea. Não é exatamente um jogador talhado para a função, mas pode cumpri-la, tendo em conta Isso. que faz parte de uma construção mais baixa. Depois, ofensivamente, claramente Sem não terá os dúvida. mesmos recursos de Moura, por exemplo, que tendencialmente pode ser Mas o jogador em mais termos utilizado. de modelo de jogo do Farioli, estás completamente correto. Pode fazer Eu, sentido. assim por baixo pode fazer sentido. Acredito que o Zaidu não é, de forma alguma, o jogador que faz mais sentido naquela posição. Vamos também ver em quanto tempo recupera o Francisco Moura. E aí tenho até alguma curiosidade, é que se entre Francisco Moura e Perpites, não poderá ser o Perpites a ser, tal como avançaste, e muitíssimo bem, porque estou completamente de acordo, a primeira opção para ser o jogador que, a partir de uma construção mais baixa, ocupa o papel, se quisermos, de defesa esquerdo e em alguns momentos até pode projetar-se, porque é um jogador com capacidade de saída. Sobre o Vitória, não há como criar já uma pressão exacerbada sobre o treinador, que é o que tem acontecido nos últimos tempos E já se sente, de Vitória, e já se sente. sem De dúvida. facto, o Luís Pinto valoriza muito essa adaptação aos momentos do jogo, muitas vezes trocando os sistemas. Já aconteceu na época passada, é um treinador que fala sobre isso também abertamente. E sem pruridos, exatamente. Sim, Exatamente. agora parece-me que o Vitória depende muito do impacto de 2 reforços para o ataque, o Ndói, sobretudo, o ponta de lança, que tem de ser o marcador de golos da equipa, e o Camará, que vai dando bons apontamentos como extremo de condução e de ruptura. Falta ainda afinar muitas coisas no meio-campo, sobretudo porque o Andal fica muito afastado da construção. O Tiago Silva é Concordo. o pensador à frente da defesa, e de facto foi se tornando cada vez mais um construtor, mas pode haver mais divisão de tarefas a meio-campo, não excluindo o Andal desse papel. E depois há aqui alguns jogadores que terão de ser reabilitados, desde logo o Telmo Arcanjo e o Nuno Santos naquele espaço. Concordo. Talvez também fique um pouco mais limitado. Depois é um tema antigo, a questão das fragilidades defensivas, que não sei exatamente se o Vitória conseguiu resolver, mas há jogadores no 11 titular que apareceu no Dragão que não tem o nível ideal para uma equipa que quer ser a quinta classificada, no mínimo, do futebol português. Totalmente de acordo, Tomás, e sem querer estar, obviamente, aqui a crucificar algum jogador do Vitória, não é essa, obviamente, a ideia, mas, por exemplo, o Miguel Maga, no meu pensamento futebolístico, não funciona nem como central pela direita, mas muito menos como médio interior pela direita, e isso aconteceu, pelo centro-direita, isso aconteceu em vários momentos, e a equipa do Vitória sai claramente prejudicada com esse tipo de opção. O próprio Van Félix, que eu considero um extremo interessantíssimo, e não é um jogador que tem dificuldades para percepcionar a multifunção no corredor direito, ou seja, em alguns momentos ser lateral direito não está particularmente talhado para esse aspecto, mas depois com bola já é um jogador muitíssimo interessante. Eu creio que a próxima jornada do Vitória, diante do Estoril, é um jogo que não deixa de ser complicado, vai haver já uma pressão sobre o treinador do Vitória, mas é importante que o Vitória aí seja capaz de dar uma resposta, sobretudo para não haver mães citadas psicológicas precoces no futebol português, porque é preciso também dar tempo aos treinadores, mesmo que eu acho que a multiestrutura que o Luís Pinto tem preparada para a equipa do Vitória ainda não foi absorvida por todos os jogadores, e nem todos, tal como frisaste e muitíssimo bem, estão a adaptar-se àquilo que o treinador pretende. E eu creio que em algumas situações o treinador também tem que ir ao encontro daquilo que são as características preferenciais dos jogadores e, por exemplo, o Tomás Andal tem que ter um papel muito mais incisivo em termos de construção, porque isso só vai beneficiar o coletivo.
Vamos fazer agora um pequeno desvio para o lado. O Benfica não jogou ainda na primeira jornada do campeonato por estar no processo de entrada da Liga dos Campeões e algumas horas confirmou a presença no derradeiro play-off, depois de bater novamente o Nice 2-0 na Luz, como já tinha sido 2-0 em França. Tomás, acho que faz sentido olharmos aqui para os dois jogos, são duas partes, não é? Há inequívocas valências da dupla Pavlidis e Ivanovic, mas não continua a faltar ali alguém que ligue verdadeiramente o jogo do Benfica entre os setores. Eu acho que enquanto não existirem reforços, e eu não sei neste momento qual é o plano exato do Benfica, pode já ter mudado e eu acredito que terá mudado. São dois extremos, Tomás, são dois extremos criativos. E portanto pode haver aqui a tendência para alimentar este 4-4-2 ou muitas vezes um 4-2-2-2. Certíssimo. Com o Sheldrup claramente a assumir uma função de médio ofensivo pela esquerda e o Auschwitz mais aberto muitas vezes, mas também a aparecer em zonas centrais e sobretudo a tentar muitos movimentos de ruptura e tem-se destacado nesse sentido. Depois ainda há muita coisa a afinar, mas creio que este segundo jogo já teve algumas melhorias nesse aspecto, porque para mim a chave do primeiro jogo está ao intervalo, quando Bruno Lage resolve o lado direito, fixando mais o Auschwitz como extremo direito, e no fundo é esse o papel que o Auschwitz tem desempenhado, como extremo direito, um jogador que não está permanentemente agarrado à linha, entenda-se, mas muitas vezes joga em largura, também para permitir os movimentos interiores do Dedic. Exatamente. É um jogador que tem muita capacidade de atacar o espaço, percebendo o momento em que ataca o espaço e até conseguindo pisar zonas de finalização, como aconteceu nesta segunda partida. Mas esse 4-2-4, muitas vezes, que o Benfica trabalha, acaba por permitir que a divisão de funções no ataque esteja mais clara. Por exemplo, o Sheldrup, que não é um jogador propriamente rápido ou desequilibrador em 1 contra 1, consegue surgir mais vezes em zona frontal, e essa foi uma grande mais-valia desta segunda partida, marca um belíssimo golo. Não é um jogador para atuar por fora, por isso este enquadramento é o mais favorável, e eu acho que é um jogador que, tendo continuidade, vai valorizar-se e vai beneficiar diretamente da presença dos dois avançados, até porque o Pavlidis cai mais na meia esquerda, também poderá ser uma dupla combinativa em muitos momentos que resolve problemas para o ataque do Benfica. E embora o Ivanovic tenha começado a partida da Luz muitas vezes a baixar em apoio na meia-direita, mas depois do primeiro golo, o Benfica chamou muito mais Pavlidis para ligações. E isso é que faz sentido. Até baixando por vezes até à zona do meio-campo e permitindo ao Ivanovic jogar mais encostado aos centrais e a tentar o grego vai ser esse médio de ligação, não é? Sim, quase esse jogador que baixa muito para ser, não o número 10 exatamente, mas um jogador de ligação no centro-esquerda. Mas ele é um jogador de ligação excelente, para além de ser um excelente finalizador, e esse é o ponto, é a dificuldade que até ao momento o Bruno Lage teve para perceber quem é o jogador dentro dos dois avançados que tem muito mais perfil para ser segundo avançado, não deixando, obviamente, de pisar a área, e também o próprio papel do Ivanovic. O Ivanovic sente-se claramente retraído, não é um jogador como o Pavlidis que é capaz de pensar bem o jogo entre linhas, e é sobretudo um jogador claramente que ataca à profundidade, surgir em zonas de finalizações. E tem um tipo de agressividade e de força que vai fazer moça no futebol português. Sem dúvida, sem dúvida. Só para finalizar, há claramente um reforço em destaque nesta equipa do Benfica, é o Enzo Barrenetxea. É uma mudança radical na essência do jogo do Benfica, passando a ter um 6 que muitas vezes constrói entre centrais, que encontra soluções não só no passe curto, mas também no passe longo, e o Benfica conseguiu encontrar muitas vezes esse espaço em profundidade, com a vantagem de ser, não diria um ambidestro, mas um jogador que usa muito bem os dois pés, principalmente nesse tipo de passes, e que também consegue por vezes pisar as zonas mais adiantadas para oferecer soluções mais criativas. Já o Richard Rios, com bola, vai somando precipitações, mas ainda assim, do ponto de vista defensivo, caça muitas segundas bolas, é um jogador que se impõe nos duelos, e essa é claramente a mais-valia. Ainda assim, espera-se um pouco mais de Richard Rios nestes primeiros tempos de Benfica, até pelo valor investido. Uma nota final para o facto de o Benfica ainda não ter sofrido golos e para a segurança geral, poucos erros da dupla António Silva e Otamendi, particularmente com destaque para António Silva, que tem, desde o Mundial de Clubes, sobretudo, vindo numa sequência muito positiva. Rui, agora já na próxima semana, sem dúvida, há um jogo, eu diria, bastante mais emocional com o Fenerbahçe por tudo que está à volta, e que se calhar o Benfica terá de ser aqui um bocadinho mais agressivo, coisa que o Nice raramente conseguiu ser nestes 120 minutos.
Completamente. Aliás, aquilo que se viu é a diferença de qualidade individual entre o Benfica e o Nice, ou seja, para além do Paris Saint-Germain, e excluindo, porque para mim foi a melhor equipa europeia da temporada passada, ou mundial, se quisermos, mesmo não tendo ganho o campeonato do mundo de clubes, e a restante classe do futebol francês, mesmo de primeira linha, que está claramente ao alcance das equipas portuguesas de maior dimensão. A diferença foi indiscutível, ou seja, o Benfica não precisou de fazer duas exibições magníficas para ganhar de forma confortável diante do Nice. Foram jogos em que o Benfica foi claramente superior à equipa adversária, não foram jogos do Benfica a 90 minutos, e isso também me parece importante sublinhar, mas também é naturalíssimo face àquilo que foi o arranque da pré-temporada do Benfica tão tardio, mas a verdade é que há ali alguns acasalamentos na equipa do Benfica que funcionam, nomeadamente as combinações entre o Dedic e o Oshens, e a questão que o Tomás abordou e muitíssimo bem, que o Oshens, não sendo um ala extremo para jogar à largura, tem sabido ser quando é necessário para permitir que o Dedic entre, e isso aconteceu claramente num dos gols E sinceramente, do Rui, jogo de ontem. desculpa, para Claro, manter este 4-4-2, aquela é a posição de Austin. Eu não vejo sem o Austin a dúvida. jogar em dupla no meio campo, Não, não só por haver outros jogadores, como o Barrenetxea e o Richard como é Rios, óbvio, mas sobretudo porque não é um pensador, é um jogador que cai muito bem naquele papel de médio extra, vá lá, se e se quisermos colocar reparares dessa forma. a posição, se olharmos para aquilo que tem sido o Oshens na equipa do Benfica ao longo destes anos, o Oshens jogou como lateral direito, passou por lateral esquerdo, jogou muitas vezes como ala direito ou como ala esquerdo e também como segundo avançado, e a posição onde jogou menos é claramente a de médio centro, para a qual tinha sido contratado, mas que Exatamente. acabou por ser a que tem vindo a ser menos E utilizado, e com todo o sobretudo, sentido. E com pela todo o forma como sentido. Bruno Lage pensa o jogo, é muito importante ter ali Óbvio, um jogador que possa fazer a linha de 5 quando necessário, sem um dúvida, jogador que pode jogar mais largo ou mais fechado, consoante as sem necessidades, dúvida mas nenhuma. tendo em conta que o lateral é Dedic. Diria que muitas vezes vamos ver Auschwitz em largura, depois Claro resta que sim. saber, noutro tipo de jogos, como é que o Benfica vai apresentar outras soluções individuais, eventualmente com outros jogadores. E é importante frisar isto, e estou completamente de acordo contigo, e é importante também falarmos um bocado sobre isso, é que não haja grande ilusão que o Orsene não será médio ala titular nesta equipa do Benfica, mesmo vindo dois extremos. Não tenho grande dúvida sobre isso. Para mim, aquilo que é mais preocupante na equipa do Benfica, face aos ativos que fazem parte atual do plantel, é que a contratação desses dois extremos, sendo que um extremo, se for a Amorá, o objetivo não será ser só extremo esquerdo, mas também opção ao da frente em alguns momentos, quando o Pode jogar no Ivanovic, lugar do Sheldrick, mas também poderia exatamente, jogar como segundo avançado claramente, diretamente. e como tu sabes, a posição natural do Amorá é ser segundo avançado, se quisermos, mas também um avançado que ataca à profundidade, mas nos últimos tempos tem sido mais utilizado a partir da esquerda e sente-se confortável nesse tipo de tarefa. A verdade é que os grandes prejudicados da contratação de dois novos jogadores para a equipa do Benfica, para as alas, mas com capacidade criativa, serão claramente Skelrup e o Bresciani, e ambos os jogadores, Belíssima entrada já agora. exatamente, ambos os jogadores justificam mais tempo de utilização, ou seja, eu creio que o Benfica saiu beneficiado nesta situação do Kerem Aktürkoğlu querer sair, apesar de ter jogado os minutos ontem, mas foram minutos estratégicos, porque se houver transferência ele não poderá jogar pelo Fenerbahçe, e também pela questão, obviamente, que o Skelrup veio trazer mais qualidade à equipa do Benfica em termos de criação, e tal como salientaste, e muitíssimo bem, o facto do Pavlidis estar a descair mais para o centro de esquerda está a promover também, e aconteceu principalmente no jogo do Nice, que o Skelrup também surgisse em zonas de finalização a partir de combinações, e esse aspecto foi importante na primeira mão em Nice, mas o Skelrup oferece, em termos de criatividade e de capacidade de ligação, argumentos que o Kerem Aktürkoğlu, por muito que se tenha esforçado ao serviço da equipa do Benfica e dado o máximo na maior parte dos jogos, não tem, porque é claramente um jogador mais talhado para surgir em zonas de finalização e atacar o espaço, e não tanto para conduzir e desequilibrar com bola. Agora, o Benfica estar a desperdiçar jogadores como o Skelrup e como o Bresciani, que obviamente não vão ficar felizes com um estatuto de suplentes, ou suplentes até de suplentes, não me parece a melhor política face ao que o Benfica fez, que foi antecipar a compra destes jogadores.
do meu ponto de vista, de forma extremamente inteligente e sagaz, mas cada vez se nota mais, até pela forma como o Benfica está a abordar o mercado, que o Benfica não está a ter essa capacidade de antecipar, ou não quer estar a ter essa capacidade de antecipar, e isso tem um preço, ou seja, os jogadores que o Benfica está a contratar, ou quer contratar, andam todos na casa dos 30 milhões de euros, e é um investimento que já é muito forte até ao momento, mas que ainda se pode tornar ainda mais forte para um jogo que vai ser um jogo muito diferente daquilo que foi o jogo diante do Nice. E começa logo pelo peso de José Mourinho e pelos mind games de José Mourinho. E a verdade é que não é, e não foi minimamente por acaso, que José Mourinho já fez o mind game antes do Benfica Nice acabar. Ou seja, não é por acaso que ele diz que o Benfica preferia, as pessoas do Benfica preferiam que o Feyenoord passasse, e isto está claramente, é logo uma forma de colocar pressão sobre Bruno Lage, e depois, obviamente, fazer um relatório completo daquilo que foram as aquisições do Benfica e do investimento que o Benfica fez e que o Fenerbahçe não fez em aquisições, porque depois é importante não esquecer que o Fenerbahçe tem no seu plantel um jogador que há pouco mais de um ano custou 70 e tal milhões a um clube da Arábia Saudita e que está agora emprestado à equipa do Fenerbahçe, para além de ter contratado jogadores a preço zero que o Benfica não tem a capacidade salarial para os E que contratar. foram alvos em comum. E que desde foram logo no alvos em caso de comum, Nelson Semedo. exatamente, e esse aspecto é um aspecto que não pode ser colocado da forma como o José Mourinho colocou, mas percebe-se porque é que o fez, porque está a jogar em vários tabuleiros ao mesmo tempo e está a tentar levar o jogo, a eliminatória se quisermos, porque é 2 jogos e o primeiro é na Turquia, está a querer levar claramente para a dimensão mental e para um duelo entre ele e Bruno Lage, que me parece também uma escolha sagaz por parte de José Mourinho. E assim, olhando já para a próxima semana, que a Liga dos Campeões é sempre a correr, vamos passar para as nossas rúbricas, que estão de regresso depois de algumas semanas de ausência. Bem, pelo menos algumas delas, que o futebol ainda está a arrancar em muitos pontos da Europa. Naturalmente é tempo de voltarmos já à revienga e, Rui, sei que até pelas circunstâncias, estamos em início de campeonato, gostavas de abrir aqui um bocadinho o panorama e falarmos aqui um bocadinho das equipas que mais agradaram e aquelas que confirmaram ou acenderam aqui algumas dúvidas para o que resta da temporada. Claro que sim, e obviamente vamos falar dos clubes além dos 3 grandes. A equipa que mais me agradou na primeira jornada foi o Aroca. O Aroca venceu de forma contundente a equipa do AVS e o resultado até o 3-1 não espalha o desequilíbrio que foi tão grande entre as duas equipas. Deixa-me salientar a sagacidade, mais uma vez, a nível do mercado por parte da equipa do E Aroca. completamente fora da caixa, não é? Completamente fora da caixa, sem dúvida nenhuma, mas a repetir algo que tinha feito de forma inteligente, que foi contratar o Fukui à equipa do Bayern e repete ao Bayern, se quisermos, Bayern B, no fundo. E voltou a acontecer com o Yoon Jun Lee e, sobretudo, Vem do a Hannover. sagacidade, exatamente, a sagacidade do Yoon Jun Lee e do Vasco Seabra, principalmente, para o colocar a partir da função de número 10 num jogador que abre muitas vezes o jogo sobre os corredores laterais e a partir daí cria desequilíbrios e já um muito bom entendimento com outro dos destaques desta primeira jornada, que foi o Naís de Joará, que joga particularmente bem a partir do corredor esquerdo e a buscar movimentos Muito interiores, virtuoso. sem dúvida nenhuma, e que é um bom substituto do Yassin, mesmo tendo uma frescura que o Yassin já não tinha, independentemente do Yassin ter uma qualidade técnica bastante subversiva, mas este jogador vem trazer exatamente o mesmo. Mas sobretudo aquilo que mais me agradou na equipa do Aroca foi uma equipa claramente fiel ao seu ideário, ao ideário do seu treinador, com vontade de jogar o tempo todo, com vontade de ter bola, de assumir o jogo, muito bem Fontan a construir desde trás. Eu creio que o Aroca ainda irá fazer alguns acertos na sua linha defensiva, que me parece a mais frágil do conjunto, mas com bola uma equipa muito ativa, Pedro Santos e principalmente Fukui muitíssimo bem na zona central do terreno, um tridente de apoio ao avançado, que eu ainda não sei se é o avançado ideal para este jogo do Aroca, independentemente de oferecer muito do ponto de vista defensivo, que é o Dylan Nandin, mas sobretudo o tridente de apoio Teresa, Lee e o Joara a serem absolutamente determinantes na forma como o Aroca consegue
apresentar um nível de jogo muito diferente daquele que outras equipas apresentaram na primeira jornada. E, obviamente, também não poderia deixar de destacar, é certo que também o resultado também ajuda neste robustecimento do meu destaque, que é a questão do Famalicão ter ganho 3-0 ao Santa Clara, mas, sobretudo, destacar um aspecto, é que, ao contrário do que é habitual, a equipa do Famalicão apresentou no 11 inicial 11 jogadores que atuaram na temporada passada na equipa do Famalicão. Isto é um muito bom sinal. Este é um muito bom sinal. É certo que nós sabemos que o Famalicão, durante estes primeiros anos do projeto do Miguel Ribeiro e dos investidores ao serviço do Famalicão, apostou claramente em termos de mercado em projetar jogadores através de vendas. Iremos ver também se o Gustavo Sá não irá sair até ao fecho do mercado. Parece muito difícil para o Famalicão conseguir manter o jogador. Espero que continue, porque acho que lhe faria bem mais uma época no futebol português e a ter um papel absolutamente determinante nesta equipa do Famalicão, mas mostra-se, e ainda com reforços por chegar e reforços por estrear, que esta equipa do Famalicão tem muito por onde crescer e também parece, não tendo o mesmo ideário do Aroca, que as ideias do Hugo Oliveira estão muito bem absorvidas pelos jogadores que compõem neste momento o plantel, e creio que tem também pernas para andar e, volto a frisar, juntamente com o Aroca, mas noutro plano, no plano da afirmação de uma ideia de jogo dentro de uma continuidade que esta equipa nunca conheceu, foi uma exibição muito afirmativa por parte da equipa do Famalicão. Uma última nota para uma equipa que perdeu, mas que me agradou particularmente, nomeadamente na segunda parte, que foi a equipa do Alverca a jogar em Moreira de Cónegos e, sobretudo, com uma equipa com jogadores apenas sub-23, o que me parece muito interessante e abrir aqui perspectivas de um futuro, ainda por cima agora com o reforço de Xisumba e com os jogadores que provavelmente ainda irão chegar até ao fecho do mercado, com muito espaço para crescer. Já com o Maresi a ganhar pontos. Exatamente. Como ponta de lança poderoso, mais mas que sabe uma jogar com possível pivô. Revelação do campeonato. Aliás, tu tinhas dado um toquezinho sobre essa situação em relação ao Alverca. Sem dúvida. Em relação ao Famalicão e o Aroca, foram claramente as duas equipas que mais convenceram, obviamente excetuando as principais do futebol português, porque apesar de tudo têm algumas coisas em comum. Mantiveram o treinador, o Vasco Seabra parece-me foi muito desvalorizado ao longo de vários anos, sem dúvida. Por vezes o trabalho correr bem ou mal, e o romantismo, um suposto romantismo, por vezes o trabalho correr bem ou mal não depende exclusivamente do treinador, e há muitos fatores envolvidos. Eu acho que é um treinador que por um lado valoriza muito o scouting, e eu lembro-me de o ouvir há coisa de 2 ou 3 anos, não tenho exatamente a época, mas foi ao Canal 11 uma entrevista, julgo que estava no Marítimo na altura. Eu creio que sim, Tomás. E falou sobre o investimento que estava a ser feito na melhoria do scouting e nos métodos do clube, e seguramente isso é transposto para outras realidades, sendo que o Aroca já estava em andamento. Aliás, esta capacidade de atrair, ou melhor, de identificar e depois atrair jogadores, por exemplo, nas divisões secundárias de Espanha, já tem há algum tempo, e o Aroca foi claramente uma das equipas que conseguiu definir esse percurso, mas depois há outras linhas que podemos identificar. Segunda Liga da Alemanha ou divisões inferiores da Alemanha para jogadores asiáticos, há vários jogadores uruguaios também. E depois uma ideia de jogo que vai sendo alimentada, desde logo os dois médios centro, são Pedro Santos e Fukui, dois jogadores de jogo, e aquela dupla do lado esquerdo, Joarra e o Yun, acabou por ser do melhor que se viu nesta jornada. E o Famalicão, cujo treinador foi uma aposta fora da caixa, porque o Oliveira, tendo experiência, não a teve como treinador principal. Nem começou bem. Isso mesmo. Sim, demorou ali um bocadinho a afinar a máquina, mas este 4-3-3 com muitas combinações exteriores, já desde a época passada, por exemplo, com o Rodrigo Pinheiro em bom plano, eu acho que vai ser um dos melhores laterais direitos do futebol português, com o Gustavo Sá nessa zona, e agora com o Gil Dias, que é um extremo muito difícil de travar, porque remata muito bem, é forte em espaços largos, também tem alguns recursos em combinações, por isso vai ser também seguramente uma fonte de golos na equipa do Famalicão. E o crescimento contínuo do Matias de Amorim como interior esquerdo, é um jogador que já foi ao Europeu de Sub-21 e vive ali um bocadinho na sombra do Gustavo Sá, mas é também um jogador que merece atenção. O Farioli, e falei dele sobre o Hugo Oliveira, porque ambos são treinadores de guarda-redes e têm essa semelhança. Sobre o Braga, o grande mérito foi ter rodado a equipa e conseguir uma vitória
não totalmente descansada, porque o Tondela aproveitou alguns erros no início do jogo para criar perigo, perdas de bola até não forçadas por parte do Vítor Carvalho, um mau passe, o Gorbi, que até fez um bom jogo, mas tem também uma perda comprometedora no início, e o Tondela podia ter marcado. O Braga continua com algumas dificuldades para mobilizar as marcações do adversário e depois invadir a zona central, mas tem a profundidade do Lelo e alguma relação com o Garbi na meia esquerda como ponto forte. O golo de melhor qualidade, finalizado pelo Paulo Vítor, que jogou como avançado à direita, não como ponta de lança. Acabou por ser muito bem trabalhado com o lançamento longo do Gorbi, que é um jogador da preferência do Carlos Vicens, porque tem jogado como médio mais perto da área. Desta vez jogou mais recuado no meio campo e foi igualmente importante, mas o Leonardo Lelo, a custo zero, e saliento isto, é um reforço de muita eficácia acima de tudo para o Sporting de Braga. Esteve nos 3 golos da equipa de Vicens, ainda não me parece totalmente convincente, aliás fez 8 remates, se não estou em erro, mas ainda assim vai melhorando algumas coisas e sobretudo lidando com esta fase de muitos jogos, fazendo a gestão do plantel e vencendo, o que também garante tempo. Verdade. Sobre o Braga, deixa-me também reforçar, porque acho que também merece este destaque e às vezes nós, como estamos, o nosso programa é muito centrado nos 3 grandes, acabamos de falar menos do Sporting de Braga. A minha não me está a convencer o trabalho de Carlos Vicens até ao momento. É mais uma vez uma questão de uma multiestrutura, e uma multiestrutura, ainda do meu ponto de vista, mais confusa do que a do Vitória Sport Clube. Excessivamente centralizada nos primeiros jogos, já menos centralizada nos últimos 2 jogos, isto também é a minha perspectiva daquilo que vi do Sporting de Braga, principalmente, e falando de um paralelo entre os 2 jogos, estes últimos 2 jogos, eu creio que em Cluj a equipa do Sporting de Braga ganha e ganha bem, mas justificava em vários momentos ter mais largura do ponto de vista ofensivo, até porque podia ter resolvido por completo a eliminatória na primeira mão. Não esquecer, obviamente, aquilo que vimos diante do Levski de Sofia, que foi realmente fraco e perante um adversário que estava perfeitamente ao alcance da equipa do Sporting de Braga. Aquilo que me parece muito importante destacar é o desconforto de alguns jogadores com as posições que lhes são atribuídas, ou mais do que uma posição que lhes é atribuída dentro da multiestrutura. Eu creio que um jogador, por exemplo, como o Dorgeles e até o próprio Salazar beneficiariam muito mais se jogassem nas suas posições de origem de forma, ou seja, para se sentirem mais naturais dentro do próprio jogo. Eu creio que Carlos Vicens, passando o jogo para este último, já percebeu, mesmo rodando a equipa, que precisa ter mais largura em alguns momentos, e o Leonardo Lelo à esquerda, principalmente, porque foi o principal destaque da equipa diante do Tondela, mas também o Roger, a partir da direita, oferecem condimentos do ponto de vista ofensivo diferentes à equipa do Sporting de Braga, ou seja, permitem que o jogo não seja tão centralizado. Agora, veremos, e parece-me muito importante, olhar para aquilo que serão os 2 próximos jogos do Sporting de Braga, ou seja, a recepção ao Cluj e a ida ao Alverca, para perceber se esta ideia de procurar dar um bocadinho mais largura à equipa é para continuar ou se a tendência é para seguir naquilo que eu defini numa das últimas edições como um pirilau da equipa do Sporting de Braga. Agora, volto a frisar um aspecto que o Tomás também referiu. É certo que o Sporting de Braga tem sofrido poucos golos, mas a consistência do ponto de vista defensivo, eu continuo a colocar muitas interrogações, e atenção ao início de época de Ornicek, porque eu acho que é um guarda-redes que não é suficientemente valorizado e que eu creio que acrescentou. Os 2 mais guarda-redes deste jogo têm um potencial tremendo. Tem, o Bernardo Fontes é um guarda-redes incrível, e é um guarda-redes também made in Braga, não é? E esse aspecto também me parece muito, muito, muito interessante, e concordo inteiramente contigo, foi o melhor jogador da equipa do Tondela no jogo diante do Sporting de Braga, mas creio também que a integração dos reforços, e falaste muitíssimo bem do Paulo Vítor, vai ser muito importante, mas, por exemplo, jogar como o Paulo Vítor jogou muitíssimo aberto sobre a direita em alguns momentos, acabou por atrapalhar algumas combinações que ele podia fazer com o Roger, e eu creio que esta afinação e a capacidade de resposta do Sporting de Braga nos próximos 2 jogos, porque são 2 jogos importantes e num curtíssimo espaço de tempo, será muito importante para percebermos se Vicens percebeu aquilo que fez mal, principalmente nos 2 jogos
diante do Levski. Em relação, e se quiseres, Lídia, para fechar depois esta parte das equipas que me pareceram mais frágeis nesta primeira jornada, tenho que colocar o AVS à cabeça. Foi uma equipa muitíssimo frágil nos diferentes momentos do jogo, mas particularmente do ponto de vista defensivo, com as referências individuais também a não ajudarem a equipa do ponto de vista coletivo. Não gostei particularmente do jogo entre o Nacional e o Gil Vicente, nem de uma nem de outra equipa, independentemente do Gil Vicente ter conseguido vencer por 2-0, mas foi um bocado, até o primeiro golo, um bocado contra a corrente do jogo, porque o Nacional teve algum ascendente na fase inicial da partida. Creio que a equipa do Gil Vicente praticou um jogo demasiado direto, é certo que o César Peixoto falou do vento, da relva, mas a verdade é que a equipa pareceu com menos capacidade de ligação do que aquilo que seria expectável numa equipa com o ideário que o César normalmente tem e que não me parece estar a ser exatamente igual a esta temporada. O Nacional com muitas fragilidades e sinceramente não me parece que o discurso do presidente, já mais que uma vez proferido, que esta equipa é talhada para os 8 primeiros lugares e com possibilidade de chegar à Liga Europa ou à Liga das Conferências, neste caso à Conference League, não me parece fazer o mínimo sentido. A equipa está mais fraca do que na temporada anterior e vai exigir mais um trabalho de monta a Tiago Margarido, porque é bom não esquecer que o Nacional, época passada, teve uma época muito acima daquilo de que seria expectável, e há 2 anos, quando subiu divisão, também. Portanto, acho que não faz muito sentido estar a castigar aqui o treinador de uma forma tão precoce. Fiquei também com muitas interrogações em relação à equipa do Tondela, independentemente de ter um guarda-redes que eu acho que é um guarda-redes de um nível muitíssimo alto, e apesar de não ter jogado, mas ter visto o jogo diante do Al Nassr, há aqui um grande ponto de interrogação em relação àquilo que vale o Rio Ave Futebol Clube, às valências que o treinador, que sem qualquer experiência numa primeira divisão e até como treinador de uma equipa sénior, pode oferecer a esta equipa do Rio Ave, mas para avaliar melhor a equipa do Rio Ave teremos que esperar, obviamente, pela segunda jornada, e também por algo que me parece importante e que já está a ser feito e que já foi notório no dia de ontem, que é reforçar uma equipa que está claramente carente de ter outras unidades para oferecerem desequilíbrios, sabendo que os 2 principais elementos da equipa do Rio Ave, o Mista, guarda-redes, e o Cleiton avançado, poderão sair até ao final do mercado. Indo agora para paragens internacionais, de volta está também o Teatro dos Sonhos. E, Tomás, tivemos Community Shield este fim de semana, que é um bom pontapé de saída para fazermos aqui também uma pequena antevisão da Premier League, que está aí a começar. Apelo à tua capacidade de síntese para fazermos aqui uma pequena antevisão do que poderá ser. Esse jogo foi muito entretido e há que dar mérito ao Oliver Glasner pela forma como em pouco tempo vence Liverpool e City para arrebatar 2 troféus para a longa história do Crystal Palace, mas curta em troféus, e portanto já está marcado o trabalho de Oliver Glasner, que tem uma espinha dorsal que ainda pode perder, sobretudo no caso do Guehi e do Eze, mas de muita qualidade. O Adam Wharton é outro dos médios em destaque e não sei exatamente se também não vai ser pescado aí para algum lado até o fecho do mercado. Sobre o Liverpool ainda há muitas questões defensivas, mas parte como favorito, até pelo investimento que foi feito no mercado. Vamos ver o que acontece com o Isaac, que neste momento é a grande novela do mercado internacional. Supostamente recusa-se a jogar pelo Newcastle, mas se não sair, se não for autorizado a sair, neste caso, também terá ali um problema para resolver, por isso o melhor é esperar. Mas, e a eventual saída do Isaac vai mexer com o mercado a nível global. Pois, até Samu já se associou ao Newcastle. É esperar mais uns dias. Verdade. Acima de tudo, o que há a destacar, na minha perspectiva, é que esta tem tudo para ser a Premier League mais entretida desde 13-14, onde na altura o top 4 ficou muito perto. E eu nesta temporada vejo 4 candidatos reais ao título. Na prática isso poderá não concretizar-se, claro, mas Liverpool, Arsenal, Chelsea e City têm todos legítimas possibilidades de ser campeões da Premier League, e acho que as diferenças não serão demasiado largas, o que pode deixar o campeonato muito animado. É verdade que na última década tivemos muitas vezes uma Liga A2 entre City e Liverpool, até decidida por pouco. Também o Arsenal mais recentemente, embora não indo até à linha de meta, mas acho que nesta temporada podemos ter mesmo 4 equipas que até uma fase adiantada deixam as coisas em aberto. O Chelsea será uma equipa difícil de bater,
subir, também porque melhorou o que havia, desde logo no caso do João Pedro, mas não só. Se o Cole Palmer tiver o rendimento que entrega nos melhores momentos, é sem dúvida uma equipa candidata a terminar bem em cima. Este processo de renovação do City é interessantíssimo, muita gente diferente e até diferente daquilo que normalmente Guardiola valoriza em certas características. Próximo de fechar, não é? E cuidado com o Rodrigo, Rodrigo também se fala. Por isso o City ainda pode melhorar aquilo que existe e será um ano de curiosidade, pelo menos. Também no caso do Arsenal, o Arsenal tem mais profundidade no plantel com o mercado que fez. Não sei exatamente se elevou o nível ao ponto de poder vencer a Premier League. Eu até diria em agosto, depois com mais argumentos terei eventualmente mais profundidade, mas diria até que o Arsenal pode ser mais candidato a vencer a Champions do que a vencer a Premier League. Percebo perfeitamente no imediato. Depois vamos ver se a Arteta consegue de facto moldar a equipa para outras coisas. Além disto, há obviamente muito interesse em perceber equipas como Aston Villa, Newcastle, Tottenham e principalmente o Manchester United, que já deu um salto qualitativo brutal no ataque. Acho que há alguma desvalorização em relação às qualidades de Mateus Cunha e de Mbeumo. Concordo. E parece-me que foi essa a mira de Ruben Amorim, jogadores já com alguma experiência que podem melhorar a relação com o golo. O United marcou 44 golos, é muito pobre o registro da época passada. É um Gyökeres. Exato, na prática é um Gyökeres. E o Sesco vejo não como um avançado para destruir a liga no imediato, mas como um avançado que por um lado melhora aquilo que existia e por outro que tem muita margem de crescimento para ser uma figura para vários anos de Manchester United. Faltam ainda algumas coisas, sobretudo no meio campo e na defesa, mas de um modo geral a liga subiu bastante o nível, até porque as equipas como o Sunderland que se juntaram à liga podem trazer mais luta, mais animação na questão da descida. E veremos se esta temporada são os 3 novos clubes da Premier League. Esperemos que não, para bem da competitividade da liga, esperemos que não. É verdade. Deixa-me só, e para rematar, obviamente, sublinhar aquilo que o Tomás disse. O Tomás tocou num ponto que me parece essencial. Eu creio que sim, que esta pode ser a Premier League mais próxima de 13-14, e para quem não sabe, o City foi campeão com 86 pontos, o Liverpool teve 84, o Chelsea 82 e o Arsenal 79. Portanto, imagino algo pontos assim. entre 4 e o primeiro. Exatamente. E é por isso que eu concordo inteiramente contigo, exceto que depois poderá não acontecer, e até as diferenças até podem ser mais curtas ou mais largas, mas creio que a tua antevisão da Premier League é perfeita e concordo inteiramente contigo. Acho que haverá uma diferença muito curta entre o primeiro, quarto e quinto lugar. E assim, com esta viagem até a Inglaterra, que fechamos este episódio de No Princípio Era a Bola, com a primeira jornada do campeonato em destaque. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam desse lado e até à próxima semana. Um abraço, até para a semana. Muito obrigado, até à próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.